sou a Fernanda do Algumas Observações e essa é a Carol Vayda do carolvayda.com.br e hoje nós estamos aqui para falar sobre as nossas metas para 2017. Vou comentar as metas dela, a gente tem algumas coisinhas em comum e depois você passa lá no meu canal, porque também vão ter as minhas metas e os meus objetivos aí ao longo desse ano. Então vamos lá? A minha primeira meta é meditar todos os dias, nem que seja por 5 minutos por dia. Isso é uma meta mesmo. Porque porque eu ando muito acelerada, eu tenho um trabalho que é muito acelerado, né? Trabalhar com crianças, você acaba entrando na mesma frequência que elas. E eu quero esse ano dar uma acalmada no coração, porque às vezes essa aceleração toda me deixa muito estressada. Então meditar vai ser um dos exercícios para me ajudar nessa meta. Bom, a minha segunda meta é planejar a semana toda, domingo. Como vocês viram lá no blog, eu fiz um bullet journal, está servindo de escola para esse post. E eu quero sentar todo domingo e planejar a minha semana, pensar no que eu preciso fazer para os próximos dias, quais são os próximos passos, tanto para a minha vida quanto para o blog. Então eu acho que isso vai me ajudar muito no meu processo de organização. Eu sou virginiana, então vocês sabem, a organização é uma coisa que já faz parte do meu sangue, assim, mas agora eu quero sistematizar isso. Até a gente conversou sobre esse bullet journal e tal. Você vai encontrar vários aí na internet super cheio de frufrus, de get-gettys e de coisas que vão atrapalhar a tua vida. Então você tem que adaptar um planner, ter uma organização que funciona com você. Eu, por exemplo, eu comecei, conforme a dica da Fê, comecei a fazer um planejamento, só que pra mim semanal eu percebi que não ia rolar muito, porque eu mudo a minha programação o tempo todo. Então eu comecei a fazer diariamente. Então hoje eu programo o dia de amanhã, amanhã eu programo depois. Sempre vai aparecer uma coisinha ou outra pra semana que vem. Aí eu vou lá e anoto num espaço diferente e tal. Mas eu vivo um dia por vez, até muito por causa dessa minha ansiedade também. Se eu ficar programando coisa pra daqui a 10 anos, eu não vou fazer nem amanhã. Mas vamos à dica 3, né? Porque afinal esse vídeo é sobre metas, não é sobre bullet journal. Eu tenho muitos livros não lidos. E aí, a meta 3 para esse ano é ler ao menos 10 livros da minha lista. Hashtag ajuda a Fernanda, pelo amor de Deus, incentiva essa menina a ler. Ou incentiva essa menina a fazer qualquer coisa com os livros, porque a mãe dela ainda vai expulsá-la. E os livros de casa? Não tem mais espaço no meu quarto. E, então, uma das coisas que eu quero fazer é comprar menos livros, por favor, me ajudem nisso. Sonho meu, sonho meu. Olha o incentivo, poxa. Tô incentivando. E ler pelo menos 10 da minha lista de 66, mais ou menos, não livros. Aí eu tenho entre 65 e 70 livros que eu tenho certeza que eu não li. Então eu quero focar um pouco neles esse ano. Você tem alguns livros que você não leu também? Todos. O ano passado eu adquiri um monte de livro, eu ganhei muita coisa. E eu tenho enxaqueca, então a leitura pra mim é uma coisa difícil. Eu li muito o ano passado no celular, nos aplicativos e tal, que me ajudou muito por causa da rotina, mas eu gosto mesmo do livro. Então eu tô voltando a me adaptar com o livro impresso e criando uma nova rotina, porque pra mim tem toda uma rotina. Rotina não, um ritual pra ler o livro. Se a luz tá muito forte eu não posso ler porque machuca o olho, se tá muito escuro eu não leio porque eu não enxergo. É claro, isso, né? É isso, Mas essa complicação. Ser diva tem seu preço, não é mesmo? Ai, vamos lá. A meta 4 é fazer uma receita nova, pelo menos uma vez por mês. Em janeiro eu já fiz 2, em breve estarão no blog, mas a ideia é essa, porque eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de postar receitas no blog, mas eu não tenho feito isso por pura preguiça e cansaço e Procrastinação. Odeio falar essa palavra, mas enfim. Mas o ano também não foi muito fácil, né? Foi cheio de empecilhos, cheio de coisas. Então, cozinhar tem que ter toda aquela energia. Você vai cozinhar por cozinhar, não sai. Você vai sair uma gororoba. Mas então, é engraçado isso, porque cozinhar renova as minhas energias. Eu percebi isso cada vez que eu vou pra cozinha. Eu só não gosto muito de lavar louça. Então, normalmente, o que eu faço? Eu cozinho pra todo mundo, como e depois alguém lá em casa lava a louça. Que é o certo, né, minha gente? Mas eu adoro cozinhar e adoro ver os ingredientes, ficar e ver cozinhando e essa alquimia toda na cozinha. E é uma coisa que eu faço pouco, então eu pretendo fazer mais vezes e compartilhar as receitas com vocês aí no blog. Certo? Certinho. Vou te completar para lavar a minha louça. Não! A quinta meta é estudar fotografia ao menos uma vezinha por mês. Ando vendo vários vídeos no YouTube,
baixei alguns e-books sobre isso, ela me mandou amiga de Muito na meta. bom, pedi pra ela deixar o link aqui embaixo pra vocês. Fotografia não é um negócio estranho, difícil, mas ele requer dedicação, né? Essa é uma das minhas metas também. Lá no canal você vai ver um pouquinho mais. Mas é legal porque você conhece os lugares, você tem um ponto de vista diferente, você aprende a ver cores, a ver coisas que normalmente você não vê olhando, assim, simplesmente. E assim, o teórico eu até sei um pouco, eu comprei a câmera já tem uns 2 ou 3 anos, mas eu não saio pra fotografar. E fotografia é uma coisa que exige prática. Então, essa também é uma das metas que eu tenho. Eu percebi que eu sou uma pessoa muito caseira refletindo esses últimos tempos. Assim. E eu quero colocar mais a cara na rua. Então, acho que essa meta também vai me ajudar um pouco nisso. Bota a cara no sol, Mona. Ui! A meta 6 é manter o diário e o bullet journal como forma de arejar a mente e de organizar os pensamentos. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias e muitos pensamentos e muita coisa rolando na minha cabeça. E eu sou uma pessoa muito sentimental também. Então isso, às vezes eu vou juntando. E aí uma das formas de eu me livrar de sentimentos ruins, de organizar sentimentos bons é escrever. Então eu quero fazer isso com mais frequência e mais vezes, porque isso me ajuda muito. E a escrita ela funciona muito como peneira também. Quando eu quero discutir com alguém, ter uma conversa séria, primeiro eu escrevo. Eu primeiro escrevo pra largar o que eu tô sentindo pra depois chegar e falar, vamos conversar. Porque senão você acaba desperdiçando sua fala e jogando tudo na cara da pessoa. E às vezes a escrita ajuda a gente a ponderar no que a gente tá certo, no que o outro tá certo, naquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta e apresenta. Faça listas. Listas são fantásticas, eu sou viciada em listas, todo mundo que acompanha o blog sabe. Mas eu acho que isso também ajuda a gente a ser mais justo quando a gente vai ter esse tipo de conversa. Porque você não chega tão pilhado assim, você já parou. Você já teve a emoção, você já teve aquele pico de emoção, né? De esvaziar. Faça listas e escreva antes de discutir com o boy ou com a girl. A meta 7 é para o blog. Quem acompanha o blog aqui há um tempo sabe que o blog tem uma newsletter. Então você pode se inscrever, aí na coluna da direita tem um link. Pra quem estiver vendo no YouTube eu vou deixar o link na descrição também. E o blog tem uma newsletter que eu quase nunca faço. Mas são boas, quando acontece, são muito legais. São muito legais. Assim, você vai gostar. E a minha meta agora... Sou ótima pra motivação. Ela vai fazer aqueles vídeos motivacionais, assim. Vai dar motivacional. Hashtag. Então, falando sério, agora eu quero produzir newsletter de 15 em 15 dias pra mandar pros leitores com um resumão do que tá rolando no blog e tal. E no YouTube, enfim. Então, essa é uma meta. Provavelmente a primeira vai ser agora no meio de janeiro. E aí depois as outras vão, geralmente vai ser no meio do mês, no final ou no começo do mês seguinte, mas eu quero manter essa regularidade aí para entrar mais em contato com vocês, que eu tô pontuando. Você tem metas para o blog, assistam o canal dela para saber o que vai vir por aí. 8. A 8, quem me acompanhava na minha lista de sempre uma coisa em um dias, parte 1, sabe que eu queria muito me exercitar. E a meta 8 está relacionada a isso. Eu trabalho com crianças e elas correm, elas pulam, elas brincam, às vezes você tem que ir atrás delas e o fôlego está bom. Não, criança respirando já te dá trabalho, né? Você Então, tem que ter um pique diferente. A minha meta 8 é praticar atividade física. O que tem de diferente nela que tinha da outra, né? É que eu foquei ou em caminhada ou em aula de dança, que são duas coisas que eu sei que eu gosto de fazer. Porque eu passei um ano indo pra academia e todas as vezes que eu tinha que puxar ferro, eu achava aquilo uma tortura. E esse é o segredo da educação física, é ótimo. Do exercício físico, é você gostar do que você está fazendo. Eu odeio academia. Eu odeio aquela competição de corpos e tem que ser melhor e mais gostoso. E aquele povo fazendo... Enfim, eu não gosto do ambiente. Outra coisa que me irritava bastante era, eu saía da escola, passava o dia inteiro no barulho, e aí ia pra academia que tinha mais barulho, então isso me deixava estressada. Quem que faz as playlists de academia? As músicas são muito ruins, então vai fazer uma aula de dança, vai curtir a vida, vai correr com a sua playlist. Pelo menos na aula de dança você está ouvindo uma música, você escolhe o ritmo que você gosta e você vai fazer alguma coisa relacionada com aquilo que você gosta.
E não é aquele putz, que você tá lá correndo pensando, ai meu Deus, eu passei o dia inteiro no barulho e tô aqui de novo. Quem acha música de academia ruim, comenta aqui embaixo. Vamos motivar a Fê a fazer a playlist dela sair andando pela cidade. Playlist caminhada, se você tiver alguma, compartilha aí comigo. Vamos ver. Meta 9. Estudar pelo menos uma vez na semana pra me dedicar pro exame de proficiência em língua inglesa. Eu sou professora de inglês, fiz curso por aí uns 7 anos, mais ou menos. Sou formada em letras, falo com os meus amigos gringos, não tenho dificuldade de me comunicar e tal, mas eu sei que se eu tivesse um certificado falando que eu sou proficiente em língua inglesa, isso iria dar um up na minha carreira. Venho protelando isso porque eu sou meio entediada em estudar para a prova, porque na verdade esses exames, o TOEFL, o CAE, o FCE, todos eles, né? Todos esses exames assim, na verdade você estuda a língua, mas você estuda o formato do exame, é igual fazer concurso. E eu acho isso muito... it's boring. Eu fico entediada de ter que estudar para o formato de prova, mas esse ano eu quero focar nesse objetivo de verdade, para no final do ano eu poder prestar uma prova. Mas sabe o que pode motivar? Essa semana eu vi uma frase, eu não lembro de quem era, mas ela dizia algo, mais ou menos assim, que você não precisa gostar de estudar, você tem que gostar de aprender, gostar de ter um conhecimento diferente. Então não tenha vergonha de dizer que não gosta de estudar, porque estudar é chato pra caramba. Eu gosto de estudar, mas eu não gosto de estudar para o formato de prova. É chato pra caramba. Porque então... dá a impressão que eu tenho que mostrar pra eles que eu sei o formato da prova. Não que eu sei não, inglês, você sabe inglês, entendeu? exatamente. Mas se você quiser se motivar a aprender alguma coisa, foca no aprendizado, não no estudo. Sim. Porque eu tenho que estudar. Não, você tem que aprender. Isso vale pra qualquer coisa. Na Aprender vida. qualquer coisa na vida. E ao cinema uma vez por mês é uma das minhas metas. Eu sei, você que está aí, que adora filmes, deve estar pensando, meu Deus, que meta ridícula. Mas a verdade é, se você me falar assim, vamos para o museu, eu vou super empolgada. Se você falar, vamos para o teatro, eu vou super empolgada. Se você falar, vamos para o cinema, eu vou parar e vou pensar. Por quê? Eu gosto muito de ir ao cinema, mas eu não tenho companhias para ir ao cinema. Todos os meus amigos estão namorando, se casando, têm filhos, etc. E eu sou uma das poucas solteiras, ou seja, sobra para eu ir ao cinema sozinha. E isso é uma coisa que eu tenho que desenvolver comigo. Lembra que eu falei que eu sou muito caseira? Eu sou muito caseira porque eu não gosto de sair sozinha. Você, boy, que tá aí atrás dessa câmera, mande um e-mail com o seu telefone. Contato, né? Algumasobservações.com. Mande seu perfil, sua foto e seus interesses para que as amigas verifiquem isso. E que tipo de filme você gosta, não é mesmo? Porque isso é muito importante. Não adianta querer assistir Carrossel, não é mesmo? Peppa Pig. Enfim, próximo. Melhor a gente ir pra próxima, porque senão não vai dar certo. Viajar 2 vezes ao ano, pelo menos. Eu gosto muito de viajar. Em 2015 eu fiz 2 viagens, uma para Buenos Aires e uma para o Rio de Janeiro. Foram muito boas, muito legais. Em 2016 eu fiz uma viagem só para Buenos Aires. Em 2017 eu quero viajar mais. Para Buenos Aires? Não. Também, porque Buenos Aires... Gente, meu coração mora em Buenos Aires. Buenos Aires é aquela cidade que eu cheguei e falei assim, gente, eu deveria ter nascido aqui. Viajar sou uma entusiasta, né? Viajar é um negócio louco, assim. Você pode não estar fazendo nada durante sua viagem, mas você está fazendo alguma coisa diferente, você está aproveitando, você está relaxando, você está tirando a cabeça dos problemas. Viajar a vida. Eu acho que todo mundo tinha que conseguir fazer no mínimo 2 viagens por ano, sabe? Pra abrir mão de tudo e vai viver um pouco. Quero mesmo voltar a Buenos Aires, não vou esconder isso, mas também quero conhecer alguns outros lugares aqui do Brasil, então eu já estou me articulando com as minhas amigas para isso. Aguardem novidades. Aguardem, porque vocês sabem, eu compartilho tudo no blog. Então. E a última meta, são 12 metas para o ano, a última meta é uma meta que eu retomei da Sempre Uma Coisa em 1001 Dias, da primeira lista, que é sempre optar por suco no lugar do refrigerante quando houver essa possibilidade. Eu fiquei muito bem nos 3 meses que eu fiz isso, que era a minha meta de Sempre Uma Coisa, era fazer isso durante 3 meses, eu me senti muito bem. E aí depois eu fui meio que abrindo mão e meio que relaxando, e aí eu vi algumas mudanças no meu corpo, eu me sinto muito inchada quando eu tomo refrigerante. E ontem até estava vendo um vídeo do Carol Vayda, o melhor youtuber que a gente respeita, sobre isso, ele falando de refrigerante e tal. Eu vou evitar, sempre que der. Não que vocês não vão me ver mais tomando refrigerante, porque de vez em quando bate uma vontade e a vida é muito curta pra ficar passando vontade. Total. E
O negócio é gostoso, mas você não precisa dele. E você não precisa se hidratar com refrigerante. Pelo contrário, você fica com mais. Eu fico com mais sede quando tomo refrigerante. É muito doce, Então, né? não, é doce, tem o gás e, enfim, você sempre vai querer mais. Então optar assim, por água é sempre muito legal. E sucos, é lógico que assim como da outra vez, se só tiver suco de pêssego, por exemplo, eu odeio não é pêssego. opção. Pêssego não é opção. Então aí vai ser refrigerante, mas eu vou tentar manter essa meta porque eu me sinto mais saudável, assim, eu me sinto melhor com o meu corpo lidando com mais suco e mais água e menos refrigerante. Comentem. Então é isso, vejam, curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo quais são as suas metas até o final deste ano. Se tem alguma coisa em comum com as minhas metas, vamos nos ajudar aí. E nos sigam nas redes sociais, todos os links estarão aí embaixo. É isso, gente, beijos.